Oi, gente, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma live do Status Bem Casados. E aí, como vocês estão? Como é que estão as coisas por aí? Estamos felizes de ter vocês com a gente. Hoje o assunto é comparação. Nós vamos falar sobre comparação, que é algo que é destrutivo para o casamento. Nós temos muitos exemplos de pessoas que têm comparado os seus relacionamentos, que têm se frustrado por causa dessa comparação e têm trazido sérios problemas para sua relação. Na verdade, a maioria das pessoas hoje em dia querem viver por comparações, né? Você se comparar para projetar bons exemplos de uma pessoa, não tem tanto problema assim, né? Acontece que nem todas as pessoas têm maturidade de enxergar isso e às vezes projetam toda a sua vida em outras situações que elas não conseguem alcançar, por exemplo. Às vezes projeta a vida num patamar de uma pessoa que já está batalhando ou lutando, por exemplo, uma carreira, por exemplo, uma pessoa de muito sucesso financeiro. A pessoa fica projetando a vida dela naquilo ali, só que ela está começando agora a carreira, não entende a caminhada que a pessoa teve para chegar até lá. E aí ela fica se frustrando, porque o caminho que aquela pessoa percorreu foi árduo até chegar lá, e a pessoa está começando agora. E isso acontece em muitos relacionamentos também. As pessoas projetam os seus relacionamentos em relacionamentos principalmente da internet hoje. E não é bem por aí. E a gente quer abordar um pouco sobre isso hoje. Vocês já ouviram falar que a grama do vizinho é sempre mais verde do que a nossa? Essa frase existe, né? Esse ditado aí existe porque justamente as pessoas têm uma tendência de olhar para o outro, de olhar para o lado e achar que o que as pessoas vivem é mais do que o que elas vivem, é melhor do que o que elas vivem. E nesse contexto que a gente traz, o quão nocivo é esse tipo de pensamento para o seu casamento e para a sua relação. Como o Gabriel falou, as pessoas elas ficam projetando, querendo viver o sucesso dos outros, mas elas deixam de olhar para dentro da casa delas. Ou quando olham só com um tom de crítica. Então, se projetam, né? Como o Gabriel falou, hoje em dia é muito comum as pessoas olharem para as redes sociais. Né? Nós temos aqui esse canal com vocês, esse espaço na internet para falar sobre casamento. E nós temos o cuidado de compartilhar também os nossos fracassos, de compartilhar também as coisas ruins que nós passamos. Hoje foi um exemplo disso, né? Hoje, Sim, da infelizmente, chave, né? a gente passou por uma situação, na verdade, a Thaís... né? Um perrengue, tava deixando o Gustavo na escola, desembarcando aquele monte de mala, aquele monte de coisa. Aí deu a chave na mão dele e aí na correria de passar as malas para pro da escola lá, a porta do carro fechou e o Gustavo fechou a porta do carro e ficou trancado dentro do carro com a chave na mão. Ele apertou o controle e se trancou dentro do carro. Aí vocês imaginam uma criança de 1 ano e 9 meses com a chave do carro na mão, trancada dentro do carro com todos os vidros fechados. Não estava um dia de muito calor, então era bem cedo também. Mas assim, é uma situação complicada. Por sorte... eu estava em casa ainda, estava saindo para o trabalho, a Thaís pediu para que eu levasse a chave reserva, ela lembrou disso, teve a tranquilidade de no momento pensar nisso, pensou, já estava deslocando para lá para levar a chave reserva. Enquanto eu estava deslocando para lá, eles conseguiram convencer o Gustavo achando que aquilo tudo era uma brincadeira. A gente conseguiu, né, estimular ele para que ele apertasse os botões. Ele apertou primeiro do porta-mala, abriu o porta-mala e na sequência ele apertou e destravou antes do Gabriel chegar. A gente conseguiu resolver a situação isso ali. Tudo durou uns 5 minutos, mais ou menos. Mas foi uma situação complicada, né? Uma situação ruim. E a gente faz questão de compartilhar aqui com vocês. Entende? Porque às vezes as pessoas ficam vendo que falam, eles são um casal perfeito. Não somos. Nós temos vários defeitos. Eu tenho muito defeito, a Thaís tem muito defeito. Nós temos conflitos e problemas também. Nós passamos por dificuldades aqui com as crianças doentes, no dia a dia. Mas a gente tenta ser o mais transparente possível com vocês para dizer que, independentemente dos problemas que nós passamos diariamente, a gente sempre tem que priorizar a nossa família, ser responsável, ser maduro para enfrentar os problemas do dia a dia, saber lidar com isso
e saber que, independentemente do que aconteça, nós temos uma família para nos amparar, nós temos uma família que é o nosso porto seguro, e nós temos a quem amar, a quem servir. Esse é um dos pensamentos mais importantes. O grande segredo, né? Porque a gente nunca falou sobre um casamento perfeito, nós falamos sobre um casamento saudável, e essa é a nossa bandeira, né? Construir um casamento saudável. Então, a grande diferença entre um casamento saudável e um casamento conturbado, um casamento, a gente pode até colocar aqui a palavra infeliz, né? Ou qualquer coisa do gênero, mas o grande segredo, a grande diferença entre eles é que o casamento saudável, ele sabe lidar com os conflitos. Quando os conflitos aparecem, quando os problemas surgem, a forma de enxergar é diferente, a forma de agir é diferente. O casamento saudável, ele não perde tempo com pequenas besteiras, ele não potencializa aquilo que já aconteceu de ruim, já tem uma situação ruim, então ele não vai lá e não pega aquela coisa ruim e deixa pior ainda. O casamento saudável, ele busca usar ferramentas, ele busca usar conhecimento para maturidade, para poder passar pelos momentos difíceis, para poder mudar a sua forma de enxergar as coisas, e é isso que vai trazer a diferença. O foco é sempre resolver o problema, e da maneira mais simples possível e mais rápida possível, né? Porque alguns casais ficam pensando assim, não, vou colocar para debaixo do tapete, não quero resolver esse problema, não quero entrar com isso, senão vai dar mais problema ainda, vou arrumar mais confusão ainda. Ou gostam de piorar o problema, né? E aí vão levando, quando se dão conta, o problema já virou uma bomba atômica, e aí vira algo pior lá na frente. E entendeu? Aí, como que entra a questão da comparação nesse contexto, gente? As pessoas têm comparado os seus relacionamentos com redes sociais, onde elas enxergam casais, enxergam propagandas de margarina, né? Como a gente costuma brincar, né? Família perfeita, né? O filho e a mãe e o marido e tudo lindo e maravilhoso, porque as pessoas só postam, na maioria das vezes, as coisas que são boas, as conquistas, elas não postam os seus fracassos e as suas dificuldades. Então a pessoa, ela tá comparando o relacionamento dela com algo que não existe ou com a perfeição. Ela tá comparando o relacionamento dela com o marido da vizinha, com a esposa do cara do serviço, então ela tá sempre olhando para o relacionamento dos outros, e ela tá comparando também o relacionamento dela. Eu deixei aqui um resuminho que a gente tinha feito, apagou meu telefone. E ela tá comparando também, às vezes, com antigos relacionamentos que ela mesma já teve. E aí é muito ruim, porque você tá comparando o seu relacionamento de agora com a síndrome romântica do ex, né? Então você romantiza o seu ex-relacionamento. Mas se fosse bom mesmo, ele não era ex, né? Você tava junto com a pessoa. Deixa a gente explicar um pouquinho essa síndrome do ex. O que é isso aí? Às vezes você se desfez de um relacionamento lá atrás e agora você está envolvido em outro relacionamento. E aí nesse relacionamento você vai ter problemas como qualquer relacionamento que existe, tanto relacionamento amoroso, afetivo, de pessoas, como relacionamento entre pessoas, entre pais e filhos, irmãos, amigos. Todos os relacionamentos têm problemas, porque somos pessoas com pensamentos diferentes, uma hora vai gerar algum conflito. Só que quando você está num relacionamento afetivo, relacionamento amoroso, envolvido com alguma pessoa, e aí você passa por esses problemas, você tende a relembrar seu relacionamento passado. Algumas pessoas, né, bastante gente passa por isso, pensar nos momentos bons do passado. E só lembra dos momentos bons. Raramente lembra de momentos ruins. Esquece do porquê que você terminou. E às vezes essa pessoa, como a gente já atende aqui às vezes alguns casos, esse ex ou essa ex faz algum contato e você automaticamente já rememora momentos bons que viveu com ela, só que esqueceu o motivo que você separou dela. O motivo que ela é um ex ou uma ex, né? E aí você fica apegado só às partes boas. E aí você apaga as partes ruins e foca nas partes ruins do que você vive agora. E não valoriza as partes boas. Então você foca na parte boa do que já passou, do ex ou da ex, e você foca na parte ruim do que você tá vivendo. Aí a conta não bate mesmo, gente. Aí não tem como. A sua visão dentro da sua casa hoje, ela só vê o que é ruim, e a sua visão pro que tá fora só vê o que é bom. Tanto na síndrome do ex, que a gente costuma falar, quanto no relacionamento do vizinho, quanto nas redes sociais, o que você vê. E aí isso acaba te consumindo, é como se fosse uma praga mesmo, é como se fosse uma ferrugem
que vai tomando conta de tudo dentro do seu coração, ela vai contaminando o seu coração. Né? Esse nível de comparação que a gente chega de sempre trazer uma insatisfação para o nosso relacionamento, porque a gente está sempre projetando algo que não é o que a gente está vivendo, é muito ruim e é destrutivo para o seu casamento. E aí eu trago um alerta para vocês, que nós não sabemos o que se passa na vida dos outros. Mesmo a gente que se expõe aqui diariamente com muitos stories, trazendo os nossos fracassos também, trazendo as nossas conquistas. Vocês também não sabem o que passa 100% aqui na nossa casa, né? Vocês não sabem, tem muitos momentos bons que a gente vive aqui que a gente não compartilha, assim como também tem muitos conflitos que a gente também não traz, né, para expor nas redes. A gente se expõe muito, mas ainda não é a totalidade do que a gente vive. Então, não tem como, as únicas pessoas que vão saber o que realmente acontece na vida do casal é o próprio casal. Às vezes as pessoas se separam e aí os outros falam, nossa, mas eles eram tão perfeitos, né? Nossa, mas eles se davam tão bem. Quem sabe se realmente se davam bem ou não? Só o próprio casal, entendeu? Teve notícia de um casal bem famoso aí na internet que fala sobre relacionamento, inclusive. E aí, eu nem sei, a gente nem sabe se é verdade, mas rolou um boato muito forte de que eles tinham separado, de que estavam em crise e tal. E aí o pessoal ficou surpreso, falou, meu Deus, gente, a gente não sabe o que rola por trás dessa câmera aqui, ó, o que acontece no dia a dia, entende? A gente não sabe. A gente tenta ser, e esse foi um compromisso que a gente fez desde o começo desse projeto, lá em fevereiro de 2020, quando a gente começou aqui o projeto na internet, a gente falou assim, se a gente não passar aquilo que a gente vive, não faz sentido nenhum a gente viver esse projeto na internet. Então é um compromisso que nós temos um com o outro. A gente falou assim, a gente quando idealizou esse projeto e começou ele, foi exatamente o que o Gabriel falou. A gente falou, a partir do momento, algum dia na vida, se a gente não viver o que a gente prega, o que a gente fala, não faz mais sentido. A gente acaba. Essa é uma exigência da existência deste projeto. É um pacto de sangue. É um pacto que a gente fez aqui. E aí, gente, nós queremos trazer esse alerta para vocês, porque enquanto vocês estão gastando tempo e energia da vida de vocês olhando para o relacionamento dos outros e comparando o seu relacionamento, vocês estão deixando de gastar este mesmo tempo, que está se transformando somente em frustração, em energia e tempo dentro da sua relação, para você olhar para dentro e não mais para o lado, para você poder verificar o que você pode mudar. O que você e o seu marido podem mudar, o que vocês podem melhorar no relacionamento de vocês. Então parem de olhar para o lado, parem de olhar a grama do vizinho, quão mais verde ela é, e comece a olhar para dentro da sua relação. Comecem a olhar para dentro do seu relacionamento, o que é que você pode mudar, o que é que o seu esposo pode mudar, o que é que vocês em conjunto podem melhorar, avançar, mudar de fase, parar de enroscar no que está dando conflito. Isso exige, às vezes, resiliência, né, gente? Resiliência é servir, né? Se dedicar, se esforçar e dá trabalho. A vida dá trabalho, a vida é um eterno trabalho. Ser feliz dá trabalho. Não é um mar de rosas, não é romântico muitas vezes. É servir, é se esforçar. E aí, a partir do momento que você começa a entender isso, esse seu trabalho de servidão, você vai ver assim, caramba, cara, a gente consegue ter a nossa vida, projetar com bons exemplos algumas pessoas, porque é sempre bom a gente ter bons exemplos também para se pautar. Ter bons exemplos, não se agarrar a eles. Ter entende? Inspirações, isso ter é inspirações, isso é importante. Um bom exemplo de marido, um bom exemplo de esposa, um bom exemplo de pai, um bom exemplo de mãe, um bom exemplo de líder religioso, enfim, um bom exemplo de chefe. É sempre bom a gente ter bons exemplos, mas a gente não pode se agarrar a eles. Porque nós temos a nossa personalidade, nós temos as nossas características, nós temos aquilo que a gente carrega conosco, que a gente traz na nossa bagagem, que a gente traz na história da nossa vida. Então, a gente foca em boas pessoas, só que a gente vai ter a nossa caminhada para chegar lá. E aí ter essa consciência de que, às vezes, para eu chegar lá, vai ser uma caminhada diferente do que aquela pessoa teve, mas eu vou alcançar. Entende? Então a gente tem que trazer isso para o nosso relacionamento. Nosso relacionamento com foco em, queremos ter uma vida assim, vamos projetar? Meu sonho com você é chegar assim, assado, assado. E você? O meu também, então tá bom. Estamos juntos nessa? Alinha a expectativa e avança. Estamos juntos nessa? Estamos juntos nessa. Independentemente do que aconteça, independentemente do que aconteça. Então vocês vão seguir nesse caminho.
E coisas vão acontecer, gente. Problemas vão acontecer. Sim. E, gente, e ter alguém para se inspirar não é se comparar. Então, presta atenção, né? O Gabriel falou sobre a importância de você conseguir olhar para alguém que possa ser uma boa referência para você e se inspirar nessa pessoa. Mas quando você se inspira, você pega o que é bom daquela pessoa e você traz para dentro de si e você acrescenta dentro da sua relação. Você não deseja ser aquela pessoa que é uma inspiração. Então você não está comparando a sua vida, você não está buscando uma frustração do que você não tem que ela tem. Você está se inspirando e de forma muito madura está trazendo aquilo que você viu de positivo para a sua relação, acrescentando na sua relação e não minando a sua relação. Então a comparação é destrutiva. Pessoas que te trazem inspiração estão no hall aí de prioridades, sim, para você mirar alguém, mirar as pessoas, as boas referências e se inspirar para trazer isso para sua relação. E aí, caminhando para o final aqui, eu queria deixar um recado aqui, gente, para vocês pararem de se vitimizarem, parem de se fazer de coitado, para de achar que só você é injustiçado na vida, só você é infeliz, só o seu casamento é péssimo, porque você só traz um peso para o seu casamento e com isso você só vai afundando cada vez mais. A gente sempre traz um exemplo aqui e a gente gosta de trazer esses pontos de conexão, né? Quando a gente começa a tentar se vitimizar muito ou alguma pessoa perto de nós, a gente automaticamente rememora as situações que são piores do que a nossa. Por exemplo, nossa igreja tem um trabalho muito bonito com missões, né? Com missões no geral e principalmente o foco Nordeste. Então já há anos existe um trabalho com foco no Nordeste. Sertão, né? Inclusive nós vamos intensificar bastante esse apoio à nossa igreja nesse sentido. E aí quando a gente para analisar o que acontece lá, as histórias que a gente fica sabendo lá de abusos, de famílias que são destruídas, a gente fala assim, nossa, cara, olha a nossa realidade, olha aquilo que eles vivem. Então assim, às vezes não é ficar projetando o que você vive para cima porque vai te fazer ruim, mas é para baixo e saber que você tá muito bem. Igual enxergar situação... o que você já tem, né? Exato, a situação que tá acontecendo no Rio Grande do Sul lá. Assim, caramba, cara, teve gente que perdeu tudo, cara. E olha o que a gente tem. Meu Deus do céu. E a gente tá aqui reclamando. Eu tô querendo me vitimizar. Então, assim, que você comece a criar esse gancho em você, de quando você quiser reclamar de alguma coisa, pense que tem gente muito pior por aí. Não é para você se acomodar com o que você tem, não é essa mentalidade. É só para desenvolver a gratidão. Mas é para você desenvolver a gratidão e a consciência de não ficar se vitimizando o tempo todo. Que isso é uma doença, isso tem afetado o ser humano e principalmente o brasileiro. É um vício emocional, a gente tava falando disso esses dias, né? A gente falou nisso numa gravação aqui, é um vício emocional. Tá você se acostuma a sentir aquele sentimento, você se acostuma a buscar aquela emoção que é uma emoção negativa. Aí você se vicia nisso. E fica buscando a piedade. Você tá sempre buscando o que é ruim. E buscando a piedade das outras pessoas. Pra você se colocar nesse lugar de fragilidade. De dó. Esperando que as pessoas te ajudem. Ei, levanta. Vai andar, você tem força pra andar. Você tem saúde pra andar. Você tem, sabe, uma família. Então levanta e anda, né? Chegou a hora de levantar e andar, de seguir, de parar de se agarrar a modelos, a ídolos, ficar se agarrando a ídolos e querer basear a sua vida em ídolos. Não, baseie sua vida naquilo que é a sua realidade, o seu dia a dia, aquilo que você pode dar do seu melhor. Entendeu? Olhe o que é bom no seu relacionamento, desenvolva a gratidão dentro do seu relacionamento, pare de olhar para fora para se frustrar, pare de olhar para os outros relacionamentos para trazer frustração para o seu relacionamento, gaste energia para melhorar dentro da sua relação. E a gente termina esse momento falando que, deixando um recado, que a única comparação que é saudável é aquela que você faz com você mesma. A única comparação que é saudável é aquela que de tempos em tempos você volta para se autoanalisar e mensurar o quanto você conseguiu evoluir de tempos em tempos, o quanto você está evoluindo e entendendo que é um processo, que a evolução, que a melhora no seu casamento, ela é processual, é de degrau em degrau, né? Tem uma amiga nossa que falava, é de fé em fé, é de glória em glória, né? É um passo de cada vez. É a caminhada do amadurecimento, processual. Gente. A vida ela é separada por fases, né? A personalidade ela é separada por fases da vida. Você passa pela infância, adolescência, você entra na fase adulta, e na fase adulta você vai amadurecendo. E é isso. Então, ao longo da vida você vai amadurecendo e vai enfrentando os problemas e vai conquistando sabedoria, vai conquistando maturidade. E é isso. A vida é assim.
E a gente fica romantizando um mundo da Disney na nossa cabeça, das princesas da Disney, e não é bem por aí não, gente. A vida real é diferente, a vida real é dinâmica, tem os seus problemas. E vamos lá, nós estamos juntos nessa. Nós estamos juntos aqui, estamos juntos com vocês aí para ajudar vocês também nessa caminhada. Contem conosco. É isso, gente. A Cris está falando aí, né? Muito obrigada pelas palavras, obrigada por estar aqui conosco, assim como os demais. Um beijo grande. Pegue essa live que vai ficar gravada lá no feed depois, né? Daqui a pouquinho a gente já vai disponibilizar no feed. Pega essa live e envia, né, e compartilha com aquelas pessoas que precisam ouvir essa palavra. Compartilha com aquelas pessoas que têm trazido frustração por estar se comparando a todo momento com quem está fora da relação, com outros relacionamentos. Será que vocês têm coragem antes de dar o tchau para vocês, de apertar o coraçãozinho aí bastante, 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 bastante? Será? Deixa eu ver se vocês conseguem mesmo. Vamos ver. Gente, tem um coraçãozinho aí embaixo, aperte, curte, é importante para nós, para que esse vídeo chegue para mais pessoas, tá? Para que a gente possa alcançar. Aê, gente, obrigado. Foi um prazer falar com vocês mais uma vez. Amanhã a gente se vê às 21h30, tá bom? É isso, gente. Um beijo. Fica com Deus até amanhã. Tchau, tchau.